Olá, eu sou a professora Daiane, professora de História, e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o feudalismo. E, para isto, vamos utilizar como recurso um infográfico que traz uma melhor visualização do assunto. Vamos lá? O que foi o feudalismo? O feudalismo ele foi um sistema que se estabeleceu-se na Europa Ocidental durante o período da Idade Média, entre o século V ao século XV. A Idade Média dividiu-se em dois períodos, entre o século V ao X, mais conhecido como período da Alta Idade Média, e o século X ao XV, um período conhecido como período da Baixa Idade Média. Mas vamos falar um pouco sobre o período da Alta Idade Média, que foi o período de formação do feudalismo. A partir do século III, o Império Romano começou a entrar em crise, tendo uma crise no seu sistema escravista e também gerando uma crise econômica, o que facilitou para a ocorrência de diversas invasões germânicas, invasões bárbaras. Mas, professora, o que foram essas invasões bárbaras? Essas invasões bárbaras, para os romanos, eram os bárbaros eram os povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, povos que não sabiam falar um certo tipo de língua, no caso a língua latim, que era a língua dos romanos, e por isso para eles eram considerados povos sem cultura, povos bárbaros. Devido a essas invasões, começou a ocorrer o processo de ruralização da sociedade, onde as pessoas começaram a ter medo dessas invasões e começaram a migrar-se para o campo. As pessoas que não tinham tanta condições, ao chegar no campo, procuravam proteção e abrigo aos proprietários de terra. Só que, em troca, eles eram obrigados a pagar a metade de tudo que eles produziam nas terras para os proprietários. Então, esse sistema se transformou-se em um sistema de colonato, chamado de colonato, e, ao decorrer do tempo, se transformou-se no feudalismo, que foi o sistema político, econômico, social e também cultural que se caracterizava-se pelas relações servis de produção, ou seja, se caracterizava pelos trabalhos do servo. O feudalismo vem de feudo, como o nome já diz, e o feudo era uma grande área rural, unidade de produção agrícola, que era a base do sistema feudal da época e tinha sobre domínio o senhor feudal. Quanto mais feudo a pessoa tinha, mais poder e mais privilégio eles possuíam. E o feudo era dividido em três partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial era a parte exclusiva dos senhores e do rei, dos senhores feudais, e o manso servil eram os pequenos pedaços de terras que eram cedidas para os servos, para os camponeses, trabalharem nelas para garantir a sua sobrevivência. O manso comunal era a parte que tanto os senhores feudais como os servos podiam utilizar dele, e era onde se encontrava as ferramentas que eles utilizavam para fazer sua produção, que era onde tinha os bosques, os pastos e também os moinhos, os arados. Era o local que tinha as ferramentas. A economia na sociedade feudal era agrícola, tudo era a base da terra, a base da agricultura, e a imagem representa isso: o homem com o arado, fazendo sua produção na terra. O arado era uma ferramenta muito utilizada nesse período e era uma economia autossuficiente, porque eles conseguiam produzir o suficiente para garantir a sua sobrevivência e a dos moradores, tanto em questão de alimento, utensílios, alimentação, tudo eles conseguiam produzir o suficiente para garantir a sua sobrevivência, não precisava estar indo para outro canto para conseguir isso. A monetária, porque o uso de moeda era muito pouco. A base de lá era a questão da troca, troca de produtos, chamado de escambo. A terra era uma principal moeda de troca, o feudo, onde, ao doar um pedaço de feudo, o servo que recebia eram obrigados a pagar obrigações por utilizar daquelas terras. E as obrigações não eram pagas por dinheiro, através de moeda, eram pagas com produtos que eles produziam, trigo, tudo mais, roupas. Tudo o que eles produziam era questão de produtos, não era questão da moeda. A moeda era muito pouco utilizada. E o trabalho servil, porque o trabalho escravo ele foi um pouco escasso no período, o predomínio maior foi o do trabalho dos servos, onde eles viram que era um trabalho mais lucrativo, que trazia mais lucro para ele. E o trabalho escravo, o pouco escravo que tinha, era utilizado para trabalhos domésticos.
Então, claro que o trabalho servil era lucrativo, porque os servos, os senhores, só ganhavam, né? Eles cediam as terras, enquanto os servos, os camponeses, trabalhavam e davam aos servos proteção, davam os produtos a eles, enquanto eles só, né, vigiavam o feudo, né? Então, claro que era mais lucrativo, né? A política era descentralizada porque, quando o rei ele doava a terra ao senhor feudal, o senhor feudal também podia doar uma terra para um outro senhor feudal, né, menos poderoso, que era os cavaleiros. E esses cavaleiros deviam aos senhores feudais fidelidade e proteção militar em casos de guerra. E por isso, com essa questão de doação de terras, o poder foi ficando descentralizado porque o rei foi perdendo o seu poder, né, sobre o feudo. Ele só tinha o poder dentro do seu próprio feudo, ele não tinha um poder dentro do feudo dos outros. E os senhores feudais era que estavam garantindo mais o poder porque ele que comandava, que controlava tudo, né? Recebia os impostos, controlavam, vigiavam tudo. E tinha relação de dependência social, chamada de suzerania e vassalagem, pois o suzerano, que era, por exemplo, o rei, né, era o suzerano mor, ele era o que tinha mais poder, né? Ele doava um pedaço de terra ao seu feudal, que chamava-se de vassalo. Então, ao doar esse pedaço de terra, o vassalo, lhe garantia fidelidade e proteção militar. Em troca, o suzerano, ele lhe dava o pedaço do feudo, a doação do feudo, e lhe garantia proteção também e auxílio. Então, isso era uma relação mútua entre eles, né? Um acordo entre eles, e só se faria esse acordo entre os nobres, né? Só entre nobres. Ao assinar esse contrato, chamado de feudo vassálico, eles se tornavam suzerano e vassalo por resto da vida, né? A relação deles era uma relação o resto da vida, não tinha como quebrar. A sociedade feudal era estamental, onde a posição social era estabelecida pelo nascimento. Se você nascesse da nobreza, permaneceria da nobreza. Se nascesse dos servos, continuaria servo por resto da vida, né? Estamental, tipo, a posição social era dificilmente poderia ser mudada. Patriarcal, porque o homem dominava tudo, né? A mulher era muito desvalorizada no período. O homem era do poder jurídico, poder político, o homem que controlava, a mulher era desvalorizada. E até se houvesse alguma traição dela com seu marido, ela poderia ser castigada que nem um escravo. Então, a mulher não tinha muito prestígio. Depois a gente fala sobre a mulher. Hierarquizada porque tinha a questão da hierarquia, onde ao topo da pirâmide encontrava-se o rei, logo abaixo o clero, só que tinha hierarquia entre o clero, o alto clero e o baixo clero. O alto clero era os bispos, né, os papas. O baixo clero eram os padres, os monges, a nobreza, que tinha a alta nobreza, né, que eram os senhores feudais, a baixa nobreza, que eram os cavaleiros, e os camponeses e resto da população, e isso era uma questão de hierarquia. E o predomínio da cultura teocêntrica, Deus era a explicação de tudo. O clero era a classe mais, né, prestigiada da sociedade, porque eles tinham muito uma cultura, né, ligada a Deus, né, era um catolicismo muito forte, que tudo era a questão que eles comandavam, né, a igreja comandava, ou seja, eles diziam que tinha os que oravam, que era o clero, tinha os que lutavam, que era a nobreza, e tinha os que trabalhavam, que tinha que ser os camponeses, os servos, e isso não podia ser mudado na lei de Deus, né? Eles tinham que seguir, e quem reclamasse era um castigado, né? E então eles diziam, então nós temos que trabalhar, porque trabalhando a gente vai conseguir a proteção divina, e eles seguiam muito essa religião. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.